Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente, como sempre, deu um tempinho para que todo mundo possa ingressar no MConf, né? Então, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, né? O nosso pró-reitor de administração, o Leandro Matheus Souza.
E o Leandro, além de ser pró-reitor de administração, ele é especialista em direitos autorais. E ele assessorou por um bom tempo a Unasus nesse tema, né, preparando uma série de materiais e tem palestrado, né? Recentemente ele fez uma palestra na Federal do Maranhão sobre direitos autorais em EAD e é uma das especialidades dele. Então, a gente está aqui hoje com um assunto que suscitou uma série de dúvidas já em webinários passados, né? E eu sempre dizia para vocês, então, vamos esperar o dia 12, o Dia dos Namorados, né? Então, obrigado a quem está aqui dedicando seu tempo a esse webinário, né? Num dia que a gente é requisitado também, né? Então, vamos começar esse webinário de hoje. Leandro, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, tá? Se tu quiser falar com a câmera fechada, os slides ficam maiores se os slides tiverem letras muito pequenas, tá? Daí tu decide, se não tiver, se a fonte não tiver muito pequena, tu pode deixar a tua imagem junto com os slides. Se tu fechar a imagem, os slides vão aumentar um pouquinho, tá bom? Então, vamos ouvir a fala do Leandro e depois a gente, então, parte para as perguntas que foram sendo enviadas pelas questões. E não esqueçam, pessoal, de mandar o nome e o e-mail de vocês pelo link de questões para que seja contabilizada a presença, tá bom? Então, boa fala, Leandro. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite da Duda, da professora Márcia. É sempre para mim um prazer contribuir com esse tema. Eu gosto muito de conversar sobre ele. É um tema que suscita muitas dúvidas. Ele, às vezes, é polêmico. Aliás, muitas vezes é polêmico. E a ideia aqui é conversar com vocês um pouquinho hoje sobre quais as formas, né, que nós podemos produzir materiais, especial agora focado para o que está muito em evidência, que é a produção de recursos para EAD, sem que a gente incorra em alguma infração, em alguma ilegalidade. A Duda apresentou um pouquinho do trabalho que eu já realizei na Unasus. Eu também atuei como conteudista da Secretaria Executiva da Unasus, na construção de um curso de direitos autorais, que foi bastante importante para o desenvolvimento dessa política na rede Unasus do Brasil. Trabalhei com o professor José Carlos Dias, com a Fernanda, são pessoas que têm bastante peso na área, né? O professor José Carlos é um dos grandes nomes da área de direito, de propriedade intelectual do Brasil. Isso tudo foi enriquecendo muito, enriquecendo o meu conhecimento sobre o tema na prática, né? Porque a gente fez o curso lá voltado para a prática, a atuação minha na Unasus era muito voltada para a prática, para as dúvidas dos conteudistas, para criar manuais, políticas que desse algum norte, né? Nesse terreno, que é um terreno muitas vezes espinhoso, é difícil de compreender alguns conceitos. E acho que a apresentação de hoje visa tentar esclarecer e tentar apresentar para vocês algumas possibilidades de utilização de materiais, algumas formas de trabalhar com isso sem ter algum problema com a legislação. Tá? Eu gosto sempre de iniciar, obviamente, pelos conceitos, né, os conceitos básicos, né, entender um pouquinho o que são os direitos autorais, né, da onde ele nasce, aonde está a fundamentação dele dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ele é um direito elevado a nível constitucional, tá? Então, ele tem uma relevância de suma importância para a República Federativa do Brasil, ao ponto de estar com o artigo 5º, que é o artigo que garante os direitos fundamentais da sociedade brasileira. Então, ele está lá previsto no artigo 5º, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução das suas obras, transmissível a herdeiros. Ele tem uma disposição constitucional que fala sobre esse assunto. E isso nos dá um pouco, assim, passa um pouquinho da ideia do peso que ele tem dentro do ordenamento pátrio. O Constituinte se preocupou em regulamentar ele. Então, aí eu começo a apresentação sempre com uma notícia que não é muito legal, né, para quem quer sair utilizando material, produzir material, que em regra a gente tem uma proibição geral. Assim, a gente não pode utilizar em regra materiais, obras produzidas por outras pessoas sem autorização prévia delas ou dos detentores dos direitos autorais. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de autor e detentor de direitos, eles são figuras diferentes, mas sem autorização destes, nós não poderíamos utilizar uma obra autoral. Então a gente parte de um não, parte de uma situação que veda, que engessa, porém aqui, e agora a gente vai discutindo aos pouquinhos quais são as possibilidades, mais adiante a gente vai falar que forma que a lei excepciona alguns casos, algumas situações que permitem que a gente possa fazer uso da obra autoral alheia, sem a necessária e às vezes complexa cadeia de autorizações para que isso ocorra. Tá? Bom, também é ponto importante entender como que isso foi regulamentado
dentro do direito brasileiro. Ela não tem só a previsão constitucional, né? A Constituição trouxe princípios básicos, trouxe a ideia geral de proteção, de nível de peso desse direito, porém os detalhamentos de como funciona a sistemática dos direitos autorais foi regulado lá em 1998, 10 anos após a Constituição, pela Lei 9610. Essa lei ela tem um papel extremamente importante no que nós vamos analisar e discutir aqui, porque é dentro dela que estão lá conceituados os direitos do autor, né, os conceitos de obra, quais os usos são ou não permitidos sem autorização, né, quanto tempo vigora a proteção de uma obra autoral. Deixa eu falar um pouquinho de domínio público. Então, a Lei 9610 ela traz todo um detalhamento. Eu recomendo sempre a leitura dela, é interessante, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, fazer a leitura da 9610, ela tem toda uma previsão também que envolve até o ECAD, a questão de execução de obras musicais, a questão de direitos conexos, então ela tem um apanhado geral, ela é a lei que regulamenta os direitos autorais do Brasil atualmente. Existe um projeto de alteração dela, até porque ela é uma legislação bastante antiga, e nós passamos por uma transformação muito grande da sociedade nossa desde 1998. Passou a ser uma sociedade muito mais digital, com outros meios e formas de produção de recursos, né, de obras. Existe uma ideia de se alterar, ela foi até objeto de consulta pública ano passado pela Secretaria de Cultura, mas ainda não tem nada concreto em andamento no Congresso Nacional que esteja em via de ser aprovado. Mas há algumas alterações para algumas adaptações para esse mundo um pouco mais digital, um pouco mais moderno. Então, hoje o que vigora é a Disposição Básica de 98, que revogou uma legislação mais antiga, que era da década de 70, de 73, e atualizou para 98 alguns conceitos. Tá? Vamos entender um pouquinho, então, do primeiro conceito básico que eu gosto de falar, que é o que se constitua como obra. A gente fala obra autoral, mas o que é obra para a legislação? Né? Ela trouxe esse conceito, ele é um conceito bastante aberto, não é um conceito não um rol taxativo, como nós dizemos no direito, é um rol aberto, então não é só o que está ali, então outras obras, outras formas de colocar o espírito humano em outros suportes pode vir a ser considerado obra, é isso mesmo que a legislação traz, ela traz um conceito. A lei de direitos autorais protege as criações humanas do espírito expressa em qualquer suporte, ela não detalhou se tem que ser papel, se pode ser um suporte online, ou suportes futuros, né? Se viermos a criar uma tecnologia no futuro que possibilite essa expressão do espírito criativo humano, ela vai ser protegida também. Ela não não diz que vai ser só um livro, não fala que vai ser só uma foto, muito pelo contrário, ela fala que toda a criação humana, independente do suporte que for expressa, ela estará protegida pelos direitos autorais, né, como obra, e a gente sempre cita, né, as três principais, que é as obras artísticas, as obras literárias e as obras científicas. Tá? São os rolos das obras que são mais comuns, né, de nós lidarmos no dia a dia, mas se futuramente criar uma outra forma de expressão de arte, ou de cultura, ou da expressão do espírito humano, também estará protegida. Nesse ponto ali ela foi bastante moderna, né? Ela deixou aberto, ela não quis fechar, né, o rol e a previsão do que seria a obra e engessar. Aí aqui já surge a primeira questão, né? A obra, o que está na internet também é obra. Né? Isso muito se questiona, no sentido de não conhecimento mesmo da área. Né? Mas está lá na internet, a pessoa colocou, eu vou utilizar. Ela continua sendo uma obra, continua sendo protegida, não é porque ela foi colocada na internet à disposição de consulta do público que ela pode ser usada livremente. Eu posso incorporá-la ou modificá-la sem autorização da pessoa que colocou lá. Então já iniciamos aqui por um detalhamento já que vai impactar no nosso estudo aqui hoje. Então, obra colocada em qualquer suporte, pode ser futura, é protegida. Existem, né, claro, a própria lei trouxe algumas criações que para ela, por mais que sejam criações humanas, a lei ignora como obra. Ela não vai proteger como obra autoral. Ela pode ser protegida por uma outra forma, que eu vou explicar um pouco, ou ela simplesmente não protege por uma questão de interesse público. Né? Então, algumas criações não são protegidas, por mais que sejam criações humanas. Né? Formulários em branco, por exemplo, não têm direitos autorais. Né? Eu posso copiar um formulário de um outro lugar sem precisar da autorização do órgão que criou aquele formulário. Né? Textos de lei, normas infralegais, né? Decretos, portarias, não precisa a autorização do governo para eu repetir uma norma do governo copiar, por exemplo, dentro da universidade, uma norma que caiba de uma outra universidade copiar aqui na nossa,
não necessito solicitar autorização para quem elaborou aquela portaria, aquela normativa, numa outra universidade para incorporar na nossa. Porque por mais que seja uma criação humana, tem um intelecto humano ali colocado, a lei ignorou. Ela entende que esse material ele não é protegido. Ele não possui a proteção autoral. O mesmo vale para decisões judiciais, também podem ser repetidas sem necessariamente solicitar autorização para o juiz ou para o tribunal que proferiu aquela decisão. Existem questões éticas, é uma outra situação, de copiar e colar a decisão, mas é uma outra história. Mas dentro dos direitos autorais, aqui não se considera como uma obra protegida. Outras questões também, outras criações humanas que não são protegidas pelos direitos autorais, são as marcas, as patentes, os modelos de utilidade, que vão ter a proteção, né, lá pela lei de propriedade industrial. Daí é uma outra proteção que não é a daqui. Mas aqui a lei fala que para ela não protege. Então, marca, patente, modelo de utilidade é lá na lei de propriedade industrial, a proteção não é essa daqui. Existem algumas proteções que são chamadas sui generis, são proteções mistas, né? O software, por exemplo, ele tem uma parte de proteção de direitos autorais, mas ele também cabe registro do INPE, né? Ele tem uma parte também de propriedade industrial, tem uma legislação própria, então é uma proteção mista. Então, assim como as topografias de softwares, né? Também possui uma proteção especial, que é lá na lei específica de propriedade industrial. Então, algumas coisas não são protegidas pelos direitos autorais, outras são as obras, aquelas que eu falei anteriormente. Aqui são as exceções. Pode ser um início já de um caminho de coisas que nós podemos utilizar sem precisar de autorização. Então, citar uma lei, citar uma decisão, isso não necessariamente nós precisaríamos de uma autorização prévia. Passando para o nosso próximo ponto. Bom, a gente definiu aqui a obra, né, definiu o que não é obra para a lei, ela ignora como obra, e agora o que a lei confere para aquilo que é obra, aquilo que é protegido por ela, né? O que ela traz de proteção para o autor, que confere a ele por ser o criador lá daquele objeto, daquele material. Né? A doutrina divide em dois grandes tipos de proteção que são conferidas às obras autorais. Né? Primeiro são os direitos morais, que são conferidos ao autor, esses são ligados à personalidade do autor, eu vou explicar um pouquinho, né, já vou detalhar, e os direitos patrimoniais, que são ligados à exploração, mais focado na exploração comercial dessa obra. Bom, os direitos morais, por que eu falei que são ligados à personalidade? Porque são ligados ao nome da pessoa, são ligados à criação humana, eles são ligados à figura do criador daquela obra. Nesse sentido, aqui estão protegidos, por exemplo, o direito de ter sempre a obra ligada ao seu nome, é o direito de citação, o direito de inédito, de escolher quando vai querer publicar a obra, o direito de integridade da obra, ou seja, que ninguém possa pegar a minha obra, utilizá-la de uma forma a deturpá-la, destruí-la, tirando a ideia inicial ou colocando que eu dei uma ideia que não foi a ideia que eu dei, ou seja, modificando meu trabalho sem minha autorização. Aqui eu estou falando de proteção à integridade da obra ligada à figura, à pessoa do autor. Por isso que a gente fala em proteção à personalidade, né? Aqui são os direitos ligados à citação. Aqui incorre o plágio, né, gente? Se não citar uma obra, não citar o nome do autor de alguma obra, por mais que a gente faça a citação correta, como eu vou explicar daqui a pouquinho, lá mais adiante, com as hipóteses que a gente pode utilizar, não citar o nome do autor e presumir ou dar a entender que aquela criação é minha, sem citar realmente o criador original, eu estou ofendendo esse direito aqui. São os direitos morais, o direito do autor de ter o nome dele ligado àquela criação. Esse é um direito mais vinculado à personalidade dele como ser humano. Os direitos patrimoniais, eles já são mais focados na exploração, ou seja, são direitos que protegem e dão direito ao autor de só ele explorar aquela obra comercialmente. Só ele pode autorizar o uso, só ele pode dizer para onde que aquela obra pode ser utilizada, quando ela pode ser utilizada e que os lucros dela, advindos, sejam dele. Então aqui a gente está falando da exploração comercial. São dois direitos diferentes, tá? Os direitos morais, por exemplo, eles são irrenunciáveis. Esses direitos são ligados à personalidade do autor, nem ele pode abrir mão. Ele não pode simplesmente, por uma sessão, dizer, olha, Leandro, está aqui, eu te passo o meu artigo, mas não precisa citar meu nome mais, tá? Tu pode citar como se fosse teu, isso não pode ocorrer. Direitos morais não se cedem. Direitos morais sempre vão perdurar com a obra, até mesmo depois ela cair em domínio público, a gente vai trabalhar um pouco, até mesmo ela licenciada, até mesmo ela cedida. Esses direitos, eles são muito fortes, eles são vinculados à obra e vão morrer com ela, vão estar com ela sempre. Não vão ser cedidos ou renunciados ou alienados pelo autor. Os patrimoniais não. Esses eles podem ser trocados, né? Eles são feitos para comerciar mesmo.
Então, são direitos de cessão do uso da obra, é um direito patrimonial que eu estou cedendo, que uma editora explore aquele livro que eu criei, por exemplo. Né? Posso ceder totalmente, inclusive, que nem eu mais tenha como autorizar ou não o uso daquela obra. Se eu ceder totalmente os direitos para uma editora e ela passa a ter o direito total, e aí sim ela vira detentora dos direitos autorais, que era aquele conceito que eu falei no início, a editora que tem a cessão total de uma obra, ela passa a ser a detentora dos direitos. E muitas vezes, se essa cessão for total, nem eu mais posso opinar se aquela obra pode ou não ser utilizada. Ela passa a ser da editora para fins de exploração. Agora, o meu nome sempre tem que estar citado lá, porque eu não abro mão dos direitos, nunca vou conseguir, porque a lei proíbe abrir mão dos direitos, por exemplo, de autoria daquela obra. A editora pode vender, ok, mas sempre vai estar, então, tem que estar o meu nome lá na capa, dizendo que aquela obra, aquela construção foi minha. Direitos patrimoniais, então, são negociáveis, direitos morais são irrenunciáveis. Essas são diferenças bem importantes, tá? Porque depois vai impactar em tudo que a gente vai ver mais adiante. E aqui a gente chega num ponto, né, que é um dos pontos mais... Passando pelos conceitos iniciais, a gente começa a entender um pouquinho, né? Claro, o assunto é muito maior do que isso, né? Tem bastante detalhamento, mas como a gente tem um tempo limitado e o foco aqui é objetivar para a produção de recursos educacionais à distância, né? Nós trouxemos só os principais pontos, né? E esse aqui talvez seja o principal ponto para o assunto que nós estamos tratando agora, que é o uso de obras e materiais produzidos por terceiros. Como é que eu posso fazer, utilizar? Como é que eu posso pegar uma foto, pegar um vetor, pegar uma imagem e incorporar no meu trabalho sem ter problema, né? Quais as possibilidades que eu tenho, né? A legislação permite esse uso sem autorização, posso colocar um vídeo no meu material, posso colocar um filme, posso copiar a capa de um livro e colocar no meu material, copiar um gráfico, né? Quais as situações que eu posso circular aqui e sem ter problema com direitos autorais, né? Existem sim algumas situações que são permitidos o uso, sem a prévia autorização. Porém, a gente tem que fazer uma interpretação sempre bem restritiva, a gente tem que seguir bem o que está na lei, né? Seguir exatamente as previsões que estão ali e não ficar achando que dá para estender conceitos ou não, ou criar hipóteses que ali não estão previstas. Existe até um posicionamento do STJ nesse sentido, que permite alguma elasticidade de interpretação, mas ele é bem polêmico. Em regra, a gente interpreta de forma restritiva, deixa é quase como um checklist mesmo. Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, o que não está dentro dessas previsões aqui eu não vou criar, não vou sair usando sem essas possibilidades que eu vou começar a conversar com vocês. Né? Então, a primeira forma que nós podemos usar uma obra-lei, a gente vai começar lá pelo domínio público. Né? Essa obra sem autorização prévia, né? A proteção patrimonial, e aí volta lá para o conceito de direitos patrimoniais, direito de exploração, ela não é conferida para todo sempre, ela tem um tempo em que os herdeiros do autor, né, podem utilizar, o autor podem utilizar a exploração comercial, ou seja, podem vedar, podem bloquear a utilização da obra. Não é para sempre, tá? Então, existe um conceito aí que ele se choca com o interesse social, né, que o legislador levou em consideração, a entender que, em determinado ponto, a exploração exclusiva por parte do autor, ou do detentor de direitos, ou dos herdeiros, ele é um ponto razoável. Até aqui, esse período que a lei conceituou, ela entende como razoável para que as pessoas aufinem o lucro devido com aquela obra. Depois disso, passado um determinado tempo, a obra ela tem um interesse social, né? Passa a se entender que não dá para ficar para sempre o autor bloqueando o uso pela sociedade daquela obra com base no direito patrimonial. E qual é esse prazo? Em regra, o prazo de 70 anos, tá? O prazo, em regra, de 70 anos, ele é contado, a regra inicial é que ele é contado 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Então, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente do falecimento do autor, 70 anos depois, tem os herdeiros para explorar essa obra. Passado esse prazo, a obra cai em domínio público. Significa que ela pode ser utilizada livremente, sem a necessidade de autorização dos herdeiros. Esse prazo é regra porque existem outros, tá? Nós temos no software, por exemplo, o prazo são 50 anos, tem lá na lei de software. Audiovisuais, o prazo começa a contar de um momento diferente. É da divulgação da obra, então vídeos, fotos, eles têm um prazo de 70 anos da divulgação, aqui a gente não está vinculando a morte do autor, o autor tem 70 anos para explorar essa obra, seus herdeiros também. Passando isso, contado da divulgação audiovisual, nós temos também ela cair em domínio público. Isso significa que pode ser utilizado pela sociedade sem que haja necessidade de autorização, é simples, né? Mas precisa citar o nome? Sim.
precisa citar autoria sempre, independente se está em domínio público ou não. Aqui eu cito um banco de dados que tem, que é o domíniopublico.org, né? É um banco de dados que tem uma série, né? Eu recomendei já muito para nossos utilizar. Nem sempre são materiais que são de interesse, mas pode ser que sejam alguns, né? Que tem ali uma série de materiais que já caíram no domínio público e eles compilaram nesse domíniopublico.org, que eu coloquei a imagem na apresentação, e lá pode utilizar, pode incorporar na tua obra, né? E sem problema nenhum, sem precisar pedir autorização para ninguém, só tendo os cuidados de citar a fonte. E as questões de modificação também são mais restritas. Não posso pegar lá um material e sair modificando ele. Tem que ser manter a integralidade, a íntegra daquele material, justamente porque eu falei, direitos morais, que a obra se mantenha íntegra, e a nominação do autor, eles não têm nem prazo de validade, eles perduram para todo sempre e são irrenunciáveis. Então, aqui nós temos uma primeira hipótese, tá? Que são as obras caindo no domínio público, nós podemos utilizar os nossos materiais sem nenhum problema. A outra situação que também eu recomendo como meio de se fazer uso de obras alheias são os licenciamentos voluntários pelos autores. Essa aqui talvez seja a principal de todas no nosso mundo mais conectado, mais digital. Aqui nós temos uma situação um pouco diferente, né? Com a disposição toda da Lei de Direitos Autorais dizendo não, nem sempre os autores têm interesse que isso ocorra, né? Muitas vezes os autores querem que a sua obra circule, têm interesse que a obra circule, que a obra esteja rodando na sociedade, né? E isso acaba, quando o autor se depara com a própria legislação que protege o direito dele, ele se depara com uma situação que para ele muitas vezes não é interessante, né? Que é o grande não que eu falei lá no início. O que ele pode fazer? Ele pode fazer o uso do direito que ele tem sobre a obra, porque ele é o detentor dos direitos patrimoniais, que estão previstos lá no nosso artigo 28, 28 e 29 da LDA, e ele pode abrir mão, de antemão, dizer, olha, eu autorizo o uso da minha obra previamente. Ou seja, ele já concede de antemão o uso da obra dentro dos limites que ele estabelecer. Ele pode colocar isso, deixar claro para a sociedade, através de uma licença pública, que ele está autorizando o uso, desde que respeitados os limites da licença que ele escolheu. Então, se eu tenho a intenção de utilizar um material que está licenciado publicamente, eu só tenho que observar o que o autor colocou como requisito para que esse uso ocorra. Então, aqui a gente tem a chamada inversão da regra de direitos autorais, né? Até coloquei o símbolo do copyright ali com uma barra, né, de proibido, de pare, informando, olha, é a inversão da lógica. Aqui o autor, ele inverte, ele passa a dizer, ok, você pode utilizar, aqui a regra passa a ser o sim. O sim você pode utilizar sem problema nenhum, desde que dentro das limitações que eu criei, e sempre citando a fonte e o autor. Né? Eu destaco nas apresentações que eu faço o projeto da Creative Commons, que é um projeto internacional. O Brasil foi incorporado, ele estava sendo administrado pela FGV, né? E esse projeto, o que ele faz? Ele traz uma facilitação para que os autores utilizem licenças públicas. Essa facilitação ela vem com duas ferramentas, com um texto padrão de licença, com todos os direitos, todos os detalhamentos lá escritos de como essa licença funciona, e uma identidade visual, na qual os autores podem usar essa identidade visual para colocar nas suas obras e indicar para os usuários um link onde está o texto legal, o texto do termo que ele está autorizando. Então, essas imagenzinhas aqui, coloquei do lado de CC ali, que é Creative Commons, então tem vários tipos de licença, atribuição, que permite o uso, a reprodução, permite a modificação, permite, inclusive, usos comerciais. Tem umas que não permitem usos comerciais, tem umas que não permitem que seja replicado o material, que seja só utilizado uma vez e não pode ser replicado. Tem outras para fins comerciais que pode ser replicado, que não pode ser. Bom, tem uma série de licenças. Vocês podem visitar o site da Creative Commons, pesquisando no Google, por o nome mesmo, e ele tem lá uma série de instruções de como as obras podem ser colocadas, e tem um mecanismo de busca também de materiais na internet, lá dentro do site da Creative Commons, de buscas de materiais que estão na rede e são licenciados por alguma licença Creative Commons. Então, aí você pode buscar lá e utilizar no seu material. Eu falei aqui sobre modificação, né? O autor permite a modificação, mas tu falou que os direitos morais lá abre mão.
Na verdade, lá, assim, a modificação ela tem que ser sempre feita dentro de um limite de respeitar a integridade da obra, né? O autor pode permitir que você modifique, mas, por exemplo, para adaptar determinada obra a um modelo AD, né? Um modelo à distância, né? Pegar um texto e adaptar para um texto de apoio no site, fazer as adaptações necessárias para isso. O que não pode ser feito é descaracterizar a ideia da pessoa. É ir lá e cortar uma parte importante e publicar como se fosse dela. Essa é a violação da integridade, que eles vão encontrar licenças que permitem a alteração, mas dentro de determinados limites, que essa alteração não fira a integridade e até a própria honra do autor, né? Que muitas vezes pode ter passado a ideia para a sociedade, através de uma modificação de forma equivocada, de que que ele não é conhecedor do tema ou que ele se equivocou de uma forma grave. Então, aqui modificar é modificar dentro de determinados limites. Algumas licenças dessas permitem. Né? Por que eu coloquei Google, YouTube e o pacote Office? Né? São propriedades que não são de uso aberto, tá, gente? Mas aqui eu botei para ilustrar que esses locais têm mecanismos de busca para objetos licenciados. O Google, quando a gente pesquisa imagens e filtrar lá em outras opções, tu pode filtrar por licença, e aí só vem imagens licenciadas na busca. Né? Você pode filtrar a busca de imagens por imagens licenciadas. Se você pesquisar no Google, tem lá na opção de detalhamento de filtros da pesquisa. O mesmo ocorre no YouTube, vídeos do YouTube. Você vai na filtragem e coloca características Creative Commons. Vai ver vídeos do YouTube que estão licenciados pela licença Creative Commons Atribuição, que é a padrão que eles utilizam, que é a mais aberta. Então você pode incorporar no seu material, pode utilizar o vídeo citando a fonte. Né? E a mesma coisa o pacote Office, os mecanismos de incorporação, de busca de imagens deles, na busca de imagem online, também temos lá como filtrar pelas licenças Creative Commons a busca de imagens. Então, alguns softwares alguns mecanismos de busca já incorporaram isso para facilitar a vida do usuário, para que ele possa pegar e utilizar o material que já vem previamente licenciado. Claro, eu sempre recomendo, né, na busca do Google, entrar no site original da imagem, verificar se realmente está licenciado ou não, para não incorrer nenhum problema de ter sido uma busca equivocada, mas normalmente isso não ocorre. Né? Existem outras formas de licença que também existem e são bem comuns, que é as licenças de sites que estabelecem por conta própria, né, um banco de imagens ou vetores, como o Freepik, por exemplo, e lá eles colocam algumas licenças para usuários entrarem, baixarem os materiais e utilizarem, né? Colocar uma apresentação, aqui na minha apresentação eu fiz isso na maioria das imagens que eu coloquei, são imagens de bancos ou imagens Creative Commons. Pesquisa por lá, respeita a licença, tem que sempre olhar os termos da licença para ver se está tudo certinho, se pode modificar, se pode incorporar. Né? Muitas vezes a licença gratuita, para uso gratuito é uma coisa, quando tem o pacote pago, né, da licença, das assinaturas premium desses sites, eles têm uma licença mais aberta, que permite mais materiais, sem muitas vezes marcação, marca d'água. Bom, é uma forma de licenciamento também. Né? Eles estão colocando lá o material, estão dizendo que pode usar dentro daqueles limites, e aplica essa mesma que eu falei para Creative Commons. Tem que respeitar os limites e também está muito vinculado lá à ideia de citação da fonte. Não é porque eu baixei lá que eu deixo de citar a fonte. Tá? A fonte continua sendo citada, eu tenho que dizer de onde é que eu tirei e, se possível, se estiver lá constando a autoria, informar também quem é o autor daquele material. Então, aqui a gente passou por uma forma que eu acho talvez a melhor, né? A melhor para a produção de recursos, que foi uma questão que veio dos próprios autores, né? É um movimento contrário, que facilita a vida a vida de quem quer reutilizar e também, né, de certa forma, promove o autor que vai ter seu material divulgado amplamente na sociedade. Outro ponto que a lei traz são as limitações dos direitos de autor. Essas limitações, que estão lá no artigo 46 da LDA, elas são um pouco mais complexas de se pensar em utilizar, mas não são inviáveis. Tá? Complexas no sentido que tem que ter bastante cuidado para não extrapolar. A gente está sempre num campo minado, eu diria. Mas a lei trouxe, né, no corpo do seu texto, a previsão de que obras protegidas, né, que não estão caídas em domínio público, não estão licenciadas, como eu falei agora há pouco, possam ser utilizadas em algumas circunstâncias nas quais o legislador considerou outros direitos em cotejo com os direitos do autor de propriedade privada dele. Aqui, o legislador ele considerou alguns princípios maiores, os princípios de informação, de divulgação do conhecimento, alguns princípios que se colidiam, porque, de certa forma, eles se colidem com os direitos autorais. Né? Eu construí um material, eu tenho uma produção intelectual que é super importante para a sociedade,
e ela nunca poderá ser utilizada de forma nenhuma, nem para citar, seria uma imposição demasiada do legislador em face de um interesse social na construção do conhecimento, da evolução da sociedade, do próprio direito de informação, né? O direito da sociedade estar informada das coisas que estão acontecendo. Eu cito o exemplo de direito de informação, são as matérias jornalísticas, né? Trabalhei essa semana muito com o pessoal da UFMA sobre como citar matérias jornalísticas, né? A matéria jornalística é protegida por direitos autorais. Ela tem toda a proteção conferida pelo artigo 24, 28 pelo artigo, desculpa, 28 e 29 da LDA, como utilizar, porque eu quero divulgar uma informação que foi divulgada no portal, eu quero replicar ela, né, dentro da minha instituição, por exemplo. Como que se faz isso? A lei de direitos autorais, no artigo 46, inciso primeiro, ela tem uma previsão que permite, dentro de determinadas circunstâncias, utilizar matérias, divulgações em jornais, por exemplo, para fins de caráter informativo, para fins de divulgação daquela informação. Então, aqui nós temos uma colisão entre direitos e o legislador ele tentou achar um meio termo. A origem dessa previsão aqui, ela vem do acordo TRIPS da Convenção de Berna, que são normas de direito internacional, que estabeleceram padrões em todo o mundo de como tratar a propriedade intelectual, como tratar direitos autorais e também direitos da propriedade industrial, mas aqui a gente está focado em direitos autorais. E dentro desses padrões se estabeleceu que todas as legislações dos países signatários, o Brasil é signatário de ambos esses acordos que eu falei, teriam que ter algum critério mínimo de flexibilização dos direitos do autor para que ele possa ser utilizado pela sociedade em determinados momentos. Para uso de materiais, eu sempre cito duas hipóteses. Tá? Uma hipótese que está no inciso 3º do artigo 46, que é a reprodução citação para crítica, que aqui eu acho que na nossa universidade se aplica para algumas situações, né? Aqui é o que viabiliza, por exemplo, de citar artigos, citar outras obras, livros para construção de teses, né, monografias, dissertações para construção acadêmica, ela está muito baseada aqui, né? Por isso que eu posso utilizar na citação para crítica, porque senão ficaria inviável, né? A gente nunca poder citar, então o conhecimento não se construiria dessa forma, e aqui ele levou em consideração o direito de conhecimento da sociedade, em detrimento do direito de exploração do autor. E o uso de pequenos trechos, que está lá no inciso 8º. Esse é mais genérico, ele permite um uso mais amplo de qualquer obra, não só para crítica, mas um uso indiscriminado de qualquer obra, desde que respeitado alguns critérios, né? E aqui ele não fala nem se é uso comercial, não. Aqui tem uma chamada autorização para uso comercial transverso. É usar um trechinho de uma obra alheia para qualquer nova obra, a lei fala esse termo, qualquer nova obra, desde que eu respeite alguns limites. Tá? E a gente vai trabalhar esses limites agora. Porque a legislação ela deu os limites, mas são limites que não são claros, né? Ela não deixou assim conceituado qual o tamanho de um pequeno trecho, qual é a hipótese que eu posso utilizar. Ela não fez isso. Até porque se fizesse, cairia em desuso em pouco tempo, porque as coisas vão mudando muito. Então, geralmente, a legislação traz conceitos abertos que vão sendo aprimorados pela própria jurisprudência, pela doutrina e pela própria mudança da sociedade durante o tempo. Então, aqui são 2 pontos. Citação para crítica e uso de pequenos trechos em obras novas, né? Quando que a gente pode utilizar, quais são as balizas e as ferramentas, né, nós podemos usar para medir que isso não seja um uso inadequado de uma obra alheia. Aqui a gente vai pegar lá o conhecimento, vai pegar emprestado um conceito também de direito internacional, que muito a doutrina traz para como balizar o que é um pequeno trecho, quando eu posso utilizar, citação para crítica, quando eu posso utilizar, que é a chamada regra dos 3 passos. Né, o three-step test para nós chegarmos ao fair use, que é o uso justo. Então, quando que nós estaremos adequadamente utilizando um pequeno trecho de uma obra nova? Primeiro, tá? E aí a gente vai seguindo já nos passos. O primeiro passo é que esse uso ele tem que se dar em caráter especial, tendo previsão legal, e aqui nós temos, o inciso 3º, o inciso 8º, que eu mostrei para vocês, e o caráter dele tem que ser acessório. Esses 2 itens estão no primeiro passo. Tem previsão legal? Ok, tem. As 2 que eu mostrei para vocês. E o caráter do uso é acessório? Eu estou pegando um trecho de uma obra alheia, estou usando de forma acessória na minha obra. Como que eu consigo descobrir se é acessório ou não? Tem um parâmetro aí. Tá? Esse trecho que eu estou utilizando na minha obra nova, eu retirando da minha obra, ela permanece com início, meio e fim, com toda a lógica que foi dada a ela. Ela não perde a ideia inicial construída. Se eu conseguir fazer isso, o uso está ok.
esse trecho ele é adequado de acordo com o primeiro passo. Então, eu não posso usar o pequeno trecho para criar uma obra principal e eu tirando esse pequeno trecho, a obra perde todo sentido. Qual exemplo que pode se citar? Por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente estava discutindo sobre a criação de GIFs, memes, que é uma obra, né, ou um videozinho curto, utilizando um filme, um trecho de um filme famoso. Aí a pessoa me questionou e disse, Leandro, eu estou aqui, vou usar um trechinho do filme X, e eu vou criar um videozinho lá, mas eu vou usar só 5 segundos, 10 segundos do filme para fazer um meme de 20 segundos. Aí eu perguntei, se tu tirar o trecho do filme daí, continuar com sentido esse meme, esse GIF que tu quer criar? Ah, não, vai perder todo sentido, porque na verdade eu estou baseado na ideia que vem do filme, não pode utilizar. Por quê? Porque aí eu não tenho caráter acessório. Eu estou utilizando como caráter principal e eu preciso da autorização de quem criou esse filme, né, de quem tem os direitos sobre ele. Agora, se eu estou utilizando um pequeno trecho de um filme, isso aconteceu no curso nosso de direitos autorais, para ilustrar uma situação, a gente utilizou lá um trecho de 10 segundos do filme, um filme do Steven Spielberg, para ilustrar um conceito sobre obras audiovisuais. Se eu retirasse aqueles 10 segundos lá daquele filme, daquele momento lá da palestra, daquele vídeo que foi mostrado, não perderia o conceito nenhum, o conceito seria igual, porque a gente continua explicando sobre filmes e o conceito de produção de obras audiovisuais. Perfeito, o uso está justo, não tem problema. Esse é o primeiro passo, uso acessório, previsão legal. Segundo passo, não violar a exploração comercial da obra. E aqui tem uma pegadinha, né? Vocês perceberam que eu não estou falando em tamanho, tá? Não existia antigamente um mito, porque 10% da obra, não existe isso, tá? Não existe tamanho. São esses conceitos. Aqui, esse da exploração comercial, ele vai estar muito vinculado ao tamanho. Porque se eu cito uma obra, uma parte dela tão grande o quanto eu vou fazer uma pessoa que queira adquirir essa obra, que está acessando a minha obra, essa construção nova que eu estou fazendo. Eu peguei um capítulo super importante no livro, que muitas vezes é o objeto principal da venda dele. E eu cito ali, eu vou estar violando também, porque eu estou violando o uso e a exploração comercial, estou violando o passo 2. Né? A mesma coisa do filme, eu entregar o final do filme. Né? Dar um spoiler no final usando um trecho para uma coisa completamente aleatória, mas entregando um final de um filme. Eu vou estar violando a exploração comercial. Não interessa o do trecho que eu citei, não interessa se eu passei pela primeira etapa e acessório, se eu entregar e de certa forma atingir a exploração comercial que está atrás desta obra, eu estou incorrendo em violação, eu não estou fazendo o uso justo, fair use, e eu estou violando o passo 2. Você tem um capítulo inteiro, provavelmente você está violando, porque um capítulo muitas vezes é um atrativo para a venda de um livro, né? Eu citei lá um detalhe do livro super importante, que é aquele gráfico lá, é o gráfico de uma pesquisa X, aí são N exemplos, né? É super importante porque é inovador, eu estou aqui e espelhei ele. Se você está fazendo isso, sabendo que esse material, a pessoa que vai acessar, vai olhar para a tua obra e vai dizer, não preciso comprar mais o livro, porque eu já queria, o que eu queria está aqui. É bem subjetivo, mas é uma baliza, né? É bem subjetivo, mas é uma baliza. E eu estou entregando de graça, porque eu estou usando como pequeno trecho, mas de certa forma não é um pequeno trecho, ele acaba violando o passo 2, né? Não é um pequeno trecho de forma justa, eu estou desestimulando a aquisição, desestimulando a aquisição de quem está acessando a minha obra, eu estou violando os direitos do autor que eu estou citando. Então, o passo 2, ele é bastante perigoso, tem que ter bastante atenção. Então, eu não posso violar e de forma alguma tentar atingir a exploração comercial dessa obra. E o último passo é mais abrangente, né? Ele traz uma disposição geral de não prejudicar os legítimos interesses do autor. Aqui a doutrina traz, inclusive, que na verdade ele fala do passo 2 de novo, porque um dos legítimos interesses do autor é a exploração da obra, né, comercial, mas também aqui ele já traz a ideia de necessidade de citação. Né? Quer usar, tá certinho o primeiro passo, certinho o segundo, mas tem que citar. Tem que citar o autor, porque senão eu passo pelo primeiro, passo pelo segundo e incorro em violação dos interesses do autor no terceiro. Isso não pode acontecer. Então tem que respeitar os três como uma baliza, né? Não é um checklist assim, fiz aqui, tá ok. Tem que ter uma razoabilidade, um entendimento do que é a razoabilidade do uso. Ele não é um conceito definido, é bastante polêmico, mas eu sempre falo, né, para instituições públicas, né, como a nossa, que não tem intuito lucrativo, e aí eu estou partindo para uma área, um terreno bastante perigoso, mas eu sempre cito uma forma de deixar o pessoal um pouco mais tranquilo. Eu tenho um pouco mais de flexibilidade do entendimento jurisprudencial
em relação à sanção ou não pelo uso. Porque aqui a gente não está fazendo o uso comercial da obra, né? E aí uma das balizas que a jurisprudência pega muito pesado pelo uso indevido é a exploração comercial. Como nós não temos por trás da exploração comercial, isso não é uma questão absoluta, tá? Muitas vezes já vi casos de uso não comercial ser sancionado porque extrapolou a razoabilidade. Mas ele atenua um pouco, porque o nosso caráter aqui ele é público, ele é gratuito, e ele não tem interesse de exploração de nenhuma das obras, nenhuma das produções que nós fizemos na UFSPA, em regra. Né? Mas mesmo assim temos que seguir essas balizas, seguir esses nortes como respeito às obras autorais quando a gente quer aqui entrar nos limites aos direitos de autor. Passando pelos limites, né, que é a última etapa das que eu considero como as principais possibilidades de uso de obras alheias. Passando por isso, não tendo como usar, não tendo licença, não estando no domínio público, a gente vai partir necessariamente para a solicitação de autorização do autor. Né? Então, a gente vai precisar da autorização da pessoa, não tem outra forma, não tinha como encaixar o que eu falei aqui para vocês, eu vou ter que ter autorização. Né? E nós temos aí a separação de autorização em duas formas. Né? A gente tem a licença, que na verdade, é a autorização em si. Né? A licença, o conceito dela é uma autorização para uso específico. Então, eu tenho um vídeo no YouTube de alguém que eu conheço, um autor, ou de alguém que eu posso ter contato com ele, eu vou lá e peço para ele, por favor, tem como autorizar a utilização, se o vídeo não está licenciado, né, como eu falei nas buscas lá, não está licenciado, posso utilizar o teu vídeo, a pessoa deu ok, né, muitas vezes até por e-mail, a autorização é um pouco mais simples, não tem um requisito legal, não é tão robusta quanto a sessão, que eu vou falar agora daqui a pouquinho. Então a pessoa autorizou, olha, pode autorizar, posso utilizar, claro, explicando para a pessoa qual uso vai ser dado, né? Vou mostrar no material meu, vou fazer isso, não pode fazer mais nada daquilo que você comunicou previamente. Você não pode utilizar, ok, perfeito, isso é uma autorização, é uma licença. Ele está, de certa forma, licenciando aquela obra dele e permitindo que você utilize na sua. Né? O que é a cessão? A cessão já envolve a transferência dos direitos autorais, né? Aí, no caso, a pessoa passaria os direitos para você explorar, ela pode, inclusive, abrir mão de todos esses direitos. Não é o caso, normalmente não é a situação corriqueira que nós temos aqui na produção de recursos para a distância, né? Para EAD, para ensino à distância. Geralmente a gente usa a autorização. Na cessão, aí tem a disposição que tem que ser contratual, tem que ser contratualizado, a lei traz um pouco mais de rigor para falar da cessão, porque ela envolve a transferência de direitos. A autorização é só para você utilizar em um momento específico para aquele ponto que foi solicitado. Não está transferindo direito em nada, a pessoa pode pedir que você retire, pode revogar, pode dizer, não quero que tu utilize mais, não tem problema, ela é mais simples. Mas na nossa realidade, ela acaba sendo mais usual. Né? Então, não passou, não enquadrou, necessariamente teremos que solicitar a autorização do autor. Não é a resposta que a gente sempre quer ouvir, né? Mas, de fato, é também uma das formas de uso, né? Só que agora é com autorização. E aí eu gosto também de encaminhar para encerrar, sempre falando de plágio e integridade, que é aquilo que eu vim reforcei sempre, né, na palestra, que nós precisamos ter atenção com a questão do plágio. Então, qualquer hipótese de uso, inclusive nessa agora que eu falei de licença e cessão, eu reforço. Tem que pedir autorização? Ok, isso não vai dispensar a citação do nome e a citação da fonte. Então, tem que respeitar os direitos morais do autor. E também, né, claro, também não vir a destruir a obra, como eu falei, a integridade dela tem que ser preservada. O plágio é bastante comum, né, no mundo acadêmico. Claro que na produção de recursos, nesse caso nosso aqui, já não é tão comum, geralmente a gente tem o cuidado de citar a fonte, né? Eu sei que na construção de trabalho de conclusão é bem comum, porque é o copia e cola, né? Copia e cola é bastante perigoso, porque ele viola tudo, né? Viola, inclusive, não autorizou a pessoa a utilizar e ainda se apropriou da obra da outra pessoa como se fosse sua. Então, tem que ter cuidado, plágio é uma coisa que eu sempre destaco. Cite, independente da forma, até mesmo em domínio público, tem que citar a autoria. Né? E quais são as repercussões? Né? O plágio ele tem repercussão severa, né? Ele pode incorrer. O uso também devido da exploração comercial, do direito de propriedade do autor, também tem as suas sanções. Né? Mas aqui eu destaco que a gente tem repercussões jurídicas que podem ser bastante sérias, pode ter repercussão na área civil, pagamento de indenização, até mesmo na área penal. Né? A civil tem um caso aqui no Rio Grande do Sul de se não me engano, uma tese de doutorado que foi utilizada para conseguir um título, né? E essa tese era de outra pessoa, a pessoa praticamente só modificou um pouquinho, copiou e colou, e ganhou o título. Além da perda do título, ela ainda teve que indenizar, se não me engano, foi 5 mil a condenação. Não sei como é que está no STJ, não cheguei a acompanhar, provavelmente foi para grau de recurso,
basta indenizar a pessoa que utilizou a sua obra devida, a pessoa que utilizou a obra devida tem que indenizar o autor original, justamente por não ter citado a fonte. É um dos exemplos que eu sempre cito, né, para ter cuidado. E outro ponto, assim, para finalizar, que aqui não envolve propriamente os direitos de autor, né, não é um tema de direitos autorais, mas é um tema que envolve algumas obras, e principalmente as obras audiovisuais, as fotos, vídeos, que são as questões de direito de imagem. Tá? O direito de uso da imagem das pessoas, a autorização para uso da imagem, o direito também é constitucional, né? É um direito à personalidade humana, ele é constitucional, é protegido então pelo artigo 5º, então não se pode fazer uso da imagem de ninguém sem autorização. Tem N situações daí, sobre esse tema, que daria para fazer praticamente uma apresentação só sobre a questão de imagem, porque ela tem vários detalhezinhos complexos, mas em regra não se autoriza o uso de imagem sem a pessoa que for retratada ter previamente autorizado. Tem a previsão de proteção no Código Civil, no artigo 20, tem a previsão de proteção na Constituição Federal. Então, havendo foto ou vídeo no material, mesmo produzida pela gente, é importante que tenha autorização das pessoas que estão envolvidas, principalmente as pessoas que são o objeto principal da imagem. Vou gravar uma entrevista com um professor que vou depois reproduzir no meu material. É importante que a pessoa autorize que a imagem seja utilizada e saiba para que a imagem está sendo utilizada. Né? Vai ser colocada numa apresentação, ela vai estar disponível no YouTube, eu vou disponibilizar, ela vai estar no portal da instituição. É importante que tenha cuidado com a imagem das pessoas, que em regra a gente precisa de autorização. E especialmente aqui, eu destaco temas sensíveis. Esses são muito perigosos. Né? Então, estou retratando uma situação que envolve um tema polêmico, um tema que tem uma carga preconceituosa na sociedade muito grande, e diversos temas possuem, inclusive pesquisas na área da saúde, que envolvam uma determinada doença que tem uma carga de preconceito na sociedade. Retratar alguém ligado àquele tema é muito perigoso, salvo se a pessoa autorizar de forma clara, que sabe que o assunto X está sendo retratado e ela vai aparecer lá, né? E a pessoa tem que ser adulta, menores jamais, né? Borra a imagem ou não coloca a imagem de menores vinculada a temas sensíveis, porque isso sim ofende ao direito de personalidade, ofende a honra da pessoa envolvida, e as sanções são bastante severas. Né? O judiciário ele atua com bastante intensidade e bastante severidade, assim, é bastante severo, dentro da hipótese de uso que venha a causar constrangimento as pessoas que estão com a imagem retratada ligada a um tema sensível. Então, um tema perigoso tem que pedir autorização sempre, se for criança, não utilize. Tá? Tem outro ponto também, que são as pessoas públicas, né, que têm as suas imagens. Eu quero retratar a imagem do político, retratar a imagem, usar um pequeno trecho do Jornal Nacional para reproduzir um vídeo, para ilustrar uma matéria, para replicar uma informação, mas vai aparecer o William Bonner, vai aparecer um apresentador. Nesse caso, as pessoas públicas, se a imagem está vinculada à atividade delas, aquilo que as tornou pública, não precisa de autorização, porque elas têm uma mitigação no direito de imagem. Mas não é absoluto. Se eu vou desconectar a imagem dela de lá e quero fazer uma propaganda da instituição usando a imagem de uma pessoa famosa, já não posso fazer, porque eu tenho que usar dentro do contexto da vida dela, que a tornou pública. Então, um político dentro do contexto de política, um jornalista dentro do contexto do exercício do jornalismo. Né? Eu posso publicar a imagem dele. As imagens que vêm de bancos de dados, né, de bancos de imagem, licenciados, geralmente a licença já prevê lá que a pessoa autorizou, então está autorizada pelo próprio banco de imagens que repassou a imagem para a gente. Em regra, isso ocorre. Então, os bancos de imagem têm as autorizações das pessoas que foram retratadas, e aí elas podem comerciar, muitas vezes vendem, né? E nós estamos utilizando com a autorização que já foi lá dada pelo banco de imagem, dizendo que está ok. Mas imagens produzidas internamente pela gente, isso na UNASUS acontecia muito, inclusive tinha política de pedir direito de imagem para todos os envolvidos nas produções, justamente para não ter problema nenhum. Né? Às vezes está se tratando de um tema mais sensível, as pessoas têm que autorizar, não podem ter sua imagem vinculada sem nenhuma ciência. Isso configura uma violação e pode vir, inclusive, ter que indenizar essa pessoa. Isso não é muito incomum, não, isso acontece com bastante frequência. E eu acho que é isso, pessoal. A gente encerrou, acho que o último ponto é um ponto que é um pouco fora dos direitos autorais, mas é um ponto que eu gostaria de falar para alertar na questão do uso de imagens. Perfeito? A gente pode abrir para perguntas. Duda? Estou aqui. Bom, Leandro, muito obrigado pelos comentários. Já vi assim que tem muita gente elogiando e agradecendo a tua apresentação.
Eu acho que tirou muitas dúvidas já. A professora Cleide Lene e a professora Letícia Pires, por exemplo, tinham feito perguntas e daí já colocaram ali, já foi respondido durante a apresentação, então já agradeceram, então as perguntas delas eu nem vou fazer, porque elas já disseram que estavam já respondidas pela tua apresentação. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer vai muito. Leandro? Sim. Ah, não, que tá, a imagem está congelada para mim. Ah, a primeira pergunta vai muito continuando no teu último ponto, que é o direito de imagem, tá? O professor Sérgio Cacuta pergunta: em uma aula online gravada, existe algum problema em aparecer a imagem ou a voz do aluno? Eu acho que isso vai ser uma situação bem comum. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai ser uma dúvida bem comum, porque vários professores já manifestaram o interesse de gravar aulas online, aulas síncronas, né? Então, por exemplo, eu vou usar o Meet e vou fazer uma web com meus alunos, e daí eu vou colocar essa aula disponível para os demais alunos acessarem, né? E daí a pergunta do professor Cato é se existe algum problema em disponibilizar essa imagem e voz dos alunos. Nesses casos, tá, com as gravações públicas, né, nós temos algumas flexibilizações. Em gravações públicas pode ser até web, tá? Existe uma flexibilização, por quê? Primeiro, principalmente numa transição web, a pessoa tem ciência que está sendo transmitido, porém, ela não tem ciência que isso vai ser disponibilizado, tá, online, ou seja, que ficará, né, o direito que aquela gravação ficará por um bom tempo. O que eu recomendo nesses casos, tá, para evitar qualquer problema, é informar no início da aula, quando todos estiverem presentes no início, que a aula vai ser disponibilizada, que a gravação vai ficar no ar por X período, ou que vai ficar no ar, para que outros alunos tenham acesso, e está todo mundo de acordo com isso. Então, é importante deixar claro, né, a transparência nesse sentido. Isso vai ser uma forma de autorização? Sim, né, a gente, no direito, não existe a necessidade de colocar no papel tudo. Existem algumas autorizações que podem ser verbais, inclusive, né, o Código Civil prevê isso. Então, dando a ciência para todo mundo, olha, nós vamos gravar a aula, ela vai ficar disponibilizada, isso fica registrado também na própria gravação, é importante que fique registrado, todo mundo ciente, sem problema nenhum. Eu não vejo nenhum tipo de perigo em relação a isso, se todo mundo estiver ciente que que será gravado e que será disponibilizado. Isso é muito, já avançando um pouquinho, eu falei que direito de imagem poderia ser uma aula só, né? É um tema bastante polêmico. Acontece muito em gravações de entrevista na rua, captações de rua, né? O repórter, muitas vezes, antes de iniciar, ele já fala para a pessoa, olha, isso aqui vai sair ao vivo em tal lugar, ou vai ser disponibilizado em tal lugar, tá ok? O pessoal dá o ok na gravação. Até porque é impossível andar com papel pedindo para todo mundo no caso de uma entrevista. A mesma coisa no caso da aula, né? É impossível todo mundo mandar uma assinatura para o professor, dizendo que pode aparecer ou não. Dando a ciência no próprio vídeo, ficando registrado, não tem problema nenhum. Leandro, e como eu vou ter aula, por exemplo, vou ter várias aulas do semestre, bastaria eu perguntar, eu avisar na primeira aula, né? Todas as minhas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas, né? Se de preferência tiver todos os presentes possíveis, assim, o maior número de presentes, quem entrar diferente teria que ter ciência também nas próximas aulas. Mas se eu tenho na primeira aula quase todo mundo que está ali previsto, todo mundo que está previsto, né? Já aviso a pessoa, essas aulas vão ser disponibilizadas, a gente vai gravar, querer saber o que de todo mundo. Importante que isso seja claro para todos os alunos. Pode acontecer de ter pessoas não quererem, tá? E isso acontece. Eu não quero ser retratado, aí vai ter que ser feita alguma edição para que essa pessoa não apareça nas imagens. Eu sei um complicador, mas se ela manifestou a vontade de não ter a imagem dela reproduzida, ela tem esse direito. É por isso que a gente pergunta. Mas, em regra, é difícil isso acontecer. Se acontecer, essa pessoa não pode aparecer nas gravações. Tá bom. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. A professora Lucila pergunta: Leandro, tens algum lugar com imagens de banco gratuito? Porque no FreePic tem que pagar se quisermos usar sem a marca d'água. E se quisermos usar a figura com a marca d'água, a partir desse banco, podemos usar sem pagar? Alguns bancos eu tenho, não tenho a lista de cabeça aqui, mas eu tenho alguns bancos da aula a Fernanda, se ela deu aula, já te falou sobre a palestra dela. Ela falou, ela já deu a palestra dela agora ou vai dar ainda, Duda? A A Fernanda é Fernanda Monteiro. segunda-feira. A Fernanda tem. Ela tem uma lista Ela não, ela vai de mostrar várias coisas. A gente vai. isso, Eu e fiz até reunião com tem uma ela lista, hoje.
Isso, muitas vezes replica a lista dela, né? Ela tem uma lista que ela fez uma pesquisa bem extensa sobre isso. Confesso que eu não fiz um detalhamento muito grande de sites, né? Porque a gente faz sempre um apanhado dos mais ali importantes, relevantes para explicar. Mas a aula da Fernanda vai aparecer. Ela tem uma série de bancos, foi muito útil lá na Federal do Maranhão, uma série de bancos de imagem que podem ser utilizados. Posso tentar ver com ela também para disponibilizar para o pessoal, mas acredito que na aula dela já vai ser solucionado isso. Tá. Bom, vamos para a pergunta. Um comentário da professora Gisele Branchini. Gostei muito, aula muito esclarecedora. Obrigada, Leandro. Obrigado. Professora Maria Ismênia pergunta: acho que eu perdi a explicação sobre os outros sites, além do Creative Commons. Aí ela cita Google, YouTube, FreePic, Everyphoto. A partir desses sites, podem ser usados os materiais tal qual a partir do Creative Commons? Não necessariamente, tá? Alguns deles possuem um mecanismo de busca já vinculado ao Creative Commons, o YouTube é um deles. Então, o momento que tu faz a pesquisa, até poderia espelhar, mas eu sei que espelhar é difícil aqui na transmissão. Né? O YouTube, ele faz a pesquisa, ele vai te lançar na pesquisa já para filtrar pela Creative Commons, então tem que respeitar aquela licença. Até se você entra no vídeo, você clica lá, tem os termos da licença direitinho. Então, esse usa uma base Creative Commons. O Google, se não me engano, ele usa uma base de licenças mais amplas, tá? Não só Creative Commons, ele busca de outros sites que licenciam também. Né? O pacote Office, se não me engano, usa Creative Commons. Eu tenho que dar uma olhada nas atualizações. A última vez que eu utilizei, eles utilizavam o padrão Creative Commons. Então, depende do padrão que esses buscadores vão usar. Alguns sites não usam Creative Commons, como o FreePic, por exemplo. Eles utilizam uma licença própria deles. Vários sites têm licenças próprias e aí vale a atenção ao requisito das licenças deles, porque muitas são diferentes da Creative Commons. A Creative Commons, por exemplo, tem uma licença, tem como padrão em todas as licenças, até eu não cheguei a comentar, um dos padrões que tem que cuidar muito é que ela não permite na replicação de conteúdo, eu vou redivulgar o conteúdo da pessoa, que eu imponha restrições adicionais. Então, é uma característica deles. Talvez em outros sites você vai encontrar alguma licença permitindo que se imponham restrições adicionais, e assim sucessivamente. Isso depende da licença original. Nem todo mundo usa o mesmo padrão, por isso tem que ter atenção. Quando for padrão Creatives, vai para Creatives. Né? A maioria dos repositórios de objeto e a maioria dos que a Fernanda vai citar é Creative Commons, né? A licença a maioria Creative utiliza. Commons. Mas tem uns que tem próprio, né? O FreePix, se não me engano, ele tem uma licença própria dele. Sim. Bom, a professora Graziela Brinques fala que está adorando, mas ela pergunta se tem como ter um curso dado pelo Leandro para ampliarmos os conhecimentos. Tem um curso, Duda, mas ele é aquele que está sendo feito, né, na verdade, que foi já produzido, né, não foi só por mim, teve uma equipe, fomos nós aqui do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que foi aquele curso para a Unasul, Secretaria Executiva, que está sendo replicado agora pela UFMA, foi revisado Sim. pela UFMA. É um curso que pode pensar em utilizar no futuro. Cursos, se a UFMA vai ofertar, todos os cursos que a UFMA está ofertando, eles estão disponibilizando gratuitamente para gente, né? Lá Então, está revisado. Assim que o curso estiver disponível, daí a gente avisa. Tá? Eu terminei os 2 primeiros módulos lá já, eu acho que já estão disponíveis, e o terceiro módulo ele vai para o ar em breve. Então, provavelmente todos os 3 módulos dos cursos, aí aprofunda mais, vão estar disponíveis para acesso público. Tá. Agora tem uma pergunta bem interessante, Leandro, que eu nem tinha pensado sobre isso. Da professora Aline Vanin, tá? Ela fala assim: sem acesso à biblioteca, os alunos não terão como consultar as obras físicas. Se quisermos utilizar um capítulo de livro em aula, é possível escanear somente o capítulo, incluindo no próprio arquivo escaneado a ficha catalográfica da obra? Não, esse é um problema. É um problema porque a lei não previu o que a gente está vivendo, né? E a gente não tem uma exceção clara quanto a isso. Capítulo de livro tem bastante restrição, porque para o conceito que eu venho analisando, inclusive da doutrina, citar capítulo de livro não é pequeno trecho. Uma coisa é citar uma passagem do livro, né? Uma página sobre um assunto, citar, explorar aquela página numa aula. Né? A gente vai entrar ou no inciso terceiro ou no inciso oitavo. Agora, capítulo de livro inteiro, isso já deu problema, inclusive com o fechamento de reprografias, né? Dentro de instituições, justamente por ter capítulos, não é nem livro inteiro, ter capítulos de livro copiados. O entendimento é de que isso não é um pequeno trecho, acaba, como eu falei, o passo 2, né? Ele vai acabar, de alguma forma, desestimulando que a pessoa adquira aquele material. Eu sei que o nosso objetivo não é fazer com que as pessoas adquiram, porque a gente tem uma biblioteca para isso, as pessoas consultarem, né? Tem uma questão de divulgação do conhecimento. Mas, nesse caso, eu estou reproduzindo de forma indevida, tem que ter autorização. É uma situação complexa.
Próxima pergunta. Nossa próxima pergunta foi o professor Francisco Cornavaca que mandou. Ele fala o seguinte: vídeos do YouTube. Se eu incorporar o vídeo do YouTube no meu material, é crime? Se referencio o link do vídeo como sugestão de visualização, eu não infrinjo lei alguma. É isso? Então ele está perguntando: se incorporar é crime, se ele só referenciar o link, ele É, não infringe a lei, né? tem que explorar um pouquinho, tá? Tem que aprofundar um pouquinho. Incorporar o vídeo, dependendo, se ele tiver licença, tu pode incorporar, se for licenciado. Ele continua depois falando que alguns vídeos que ele leu, que alguns vídeos permitem a incorporação. Eu acho que Isso. está indicado no YouTube, né? Tem indicação lá na Mostre Mais, ali, na abinha, acho que é Mostre Mais ou Veja Mais, na aba do vídeo tem. E a pesquisa que eu falei é essencial, né? Inclusive, a semana passada nós tivemos uma consulta lá da UFMA sobre um dos vídeos que era de uma entidade privada, com fins comerciais, mas eles colocaram com licenciamento aqueles vídeos, talvez para divulgar o trabalho deles, muitos fazem isso. E lá nós podemos incorporar inteiro o vídeo, né? Citando o autor, né? Eu disse, não adianta incorporar, coloca o nome da pessoa que está dando essa aula aí, já acrescenta o nome dela também como direito moral dela, né? Sobre citar link, esse é um problema que reduz bastante, porque tu não está incorporando, está citando como fonte, né? Tu não está utilizando aquele material para ilustrar o teu, tu só está citando como uma fonte adicional de informação. Ok, até porque essa informação está disponível publicamente. Citar o caminho não é problema. Citar o caminho está ok. Incorporar vídeo que não está licenciado é uma irregularidade, né? Crime, assim, vai ser complicado porque, assim, enquadrar lá nas hipóteses de crime contra a autora é bem difícil nesse sentido, porque a gente tem aí um caráter de um vídeo que está disponível, não é uma exploração comercial transversa, ok, até acho que não é uma hipótese muito fácil de acontecer, mas uma sanção para retirada, por exemplo, uma determinação judicial para retirada, ou até mesmo para indenização do autor, isso pode acontecer, né, no aspecto civil, né? Tá. A próxima pergunta, a professora Margarete Gerbasi, pergunta: um projeto de pesquisa submetido a uma entidade financiadora ou comissão para aprovação pode ser considerado uma obra original e propriedade intelectual com proteção prevista na lei? Um projeto submetido a Projeto de uma... pesquisa, um projeto de pesquisa que eu escrevi o meu projeto de pesquisa e submeti para uma agência de fomento. E daí, ou para uma comissão que vai avaliar. E ela está perguntando, então, se Sim, isso é uma propriedade, é uma obra original com propriedade intelectual. é uma obra com propriedade. Inclusive, ninguém pode repetir, copiar e colar aquela obra sem autorização ou sem citação da fonte. Depende da hipótese de uso, né? Mas, sim, é uma obra. Ela não enquadra em exceção nenhuma. Ela é Tá, considerada uma construção intelectual. tá. Professora Maria Leonzo pergunta: nos slides de aulas, por exemplo, melhor sempre colocar a referência no próprio slide ou posso colocar as referências utilizadas ao longo do material no final da apresentação? Eu coloco no final, para não ficar bagunçado. Aí cito, né, o vídeo tal, link tal, autor tal. Muitas vezes até licença, né? E imagem tal do banco de dados tal, licenciado publicamente por tal. Eu coloco no final. A minha aqui eu coloquei no final. Ela está no final. Listo todas as citações ali, como se fosse uma referência bibliográfica mesmo, uma referência de citação. Cita tudo, lista todos, no final não tem problema, tu não está deixando de citar. Desde que dê para identificar a citação com o objeto que está sendo utilizado. Tá. Professora Gisele Branchini. Leandro, como fica a questão dos vídeos do YouTube com material didático em que os próprios autores terminam com aquela máxima? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Se quisermos citar esse vídeo no Moodle, por exemplo, precisamos de autorização do autor, se ele já falou isso. Sim, porque ele falou para você compartilhar, mas não falou para você incorporar no seu trabalho. Né? E os direitos dos autores são interpretados de forma restritiva e não ampliativa. Ou seja, a interpretação tem que ser bem detalhista e quase literal do que ele falou. Então, se ele colocou no fim, ok, você pode colocar o seu material no seu, ele não vai dizer isso, né? Porque não é usual. E por isso que tem a licença que ele pode atribuir diretamente. Se ele não atribuiu licença, ele não manifestou a vontade de autorizar a reincorporação e reutilização. Ele está dizendo só para você replicar o link, como o professor perguntou anteriormente. Então, não pode incorporar. Não pode interpretar de forma ampliativa essa frase, tem que ser restritiva. Tá. Próxima questão. A professora Maria Lúcia Lopes falou: para mim não ficou claro se podemos colocar tabelas ou figuras de artigos ou livros
citando o autor e a obra. Essa pergunta já apareceu, Leandro, em outra web, que os professores disseram agora, né, por exemplo, as aulas em EAD, eles usam muito livro e referência em aulas presenciais, assim, mostra uma tabela, uma figura, e daí a dúvida é, bom, e eu posso usar isso numa aula, então, agora em EAD? Se for acessório, como eu falei lá na questão dos pequenos trechos, né, não for uma parte muito extensa que desestimule, por exemplo, que alguém vai comprar o livro, alguns alunos, por exemplo, não tem problema. Citar uma parte do livro para ilustrar, para a questão de aula, didática, assim, fins educativos, tem um peso menor, né? Diferente do capítulo, tá? Um capítulo inteiro é bastante complicado, porque aí sim eu não enquadro lá na regra dos 3 passos. Agora, um gráfico, um dado, que ele não é o essencial daquela obra, né? Não é por isso que as pessoas vão adquirir aquele livro, não tem problema. Né? Colocar lá uma ideia, um esquema que foi apresentado pelo autor, desde que tem outros esquemas, tem outras informações importantes também, eu não posso sair citando tudo. E daí, praticamente, eu estou copiando o livro. Mas algum ponto importante não tem problema, né? E como eu falei no início, né? Durante a apresentação, nós temos um caráter público no uso dessa obra e caráter também acadêmico, de construção do conhecimento. A gente pode enquadrar ele como crítica, né? O uso de obra para crítica como pequeno trecho. Então, a gente tem um conforto maior nessas utilizações, desde que elas sejam usuais, pontuais e não exagerem no tamanho, na forma que vai entregar aquela obra do autor. Praticamente entregá-la ao ponto que ninguém queira comprar. Então, não tem problema, não vejo muito problema nisso, não. Tá. Desde que cite a fonte, né? Cite o autor, cite a fonte, certinho, sem problema. Próxima pergunta é da professora Carla Vanin, e ela pergunta o seguinte: Leandro, e fotografar ou copiar o material das aulas é permitido? Não entendi. Seria a pessoa fotografar. Pois é, eu não entendi. A pessoa. Tem uma previsão no 46, essa é a pergunta. Tem uma previsão no 46 que o aluno pode fazer anotações e utilizar cópias dos materiais, fornecidos pelo professor. Até posso depois mencionar ali para vocês o artigo, mas ele fala sobre o uso de cópias de aulas ou apanhados de anotações em estabelecimento de ensino por aqueles que se dirigem. Então, os alunos eles podem, né, utilizar os materiais fornecidos pelo professor durante a aula, as anotações, porque, de certa forma, ele está pegando aquele conhecimento do professor e colocando no papel. Só que a publicação só pode ser feita com autorização do professor. Isso é uma exceção. Eu acho, Leandro, que essa pergunta se relaciona, não sei se a professora Carla quiser explicar, mas eu acho que se relaciona à questão de que os alunos agora é bem comum, daí numa aula presencial, né? Eles fotografarem a aula da gente, né? A gente enche o quadro de coisa, ou escreve. Para uso privado deles, sem problema. O uso dele, né? Sem problema. Na maioria das vezes eles falam, professora, a senhora escreve muita coisa, eu prefiro fotografar, e depois eu falei assim, tu olha essas fotos depois? Eles falam, eu olho sim, passa até a limpo. Eu acho que compartilhar entre os alunos que estão na mesma aula também não tem problema, daqueles que tiveram acesso ao mesmo material. Agora, publicar, o aluno daqui a pouco ele começa a colocar para divulgar aquele material e montar daqui a pouco até um espaço para divulgar materiais, aí já tem que ter autorização isso está expresso na própria lei de direitos autorais, tem que ter autorização do professor. Mas para uso dele, uso da turma, não tem problema nenhum. Está previsto. A professora Carla esclareceu aqui, eu não entendi muito bem, mas excelente apresentação de quem estiver assistindo e copia o material que está sendo apresentado ou fotografando as aulas, mas é isso? Isso copiou, fotografou, é para uso seu, não é para divulgação? Perfeito, daí não tem problema. Pode fotografar, pode divulgar, é uma prática bem comum e tá previsto ali no inciso 4º do 46, tem essa possibilidade. Tá. Leandro, agora vem eu vou ler várias perguntas, porque são várias relacionadas às autorizações, foi quando tu estava falando da autorização de imagem, tá? Daí eu vou ler várias aqui, daí tu fecha tudo. A professora Marilene Garrido pergunta, onde devem estar essas autorizações? Guardadas comigo ou registradas no material que eu vou apresentar? Professora Ana Cristina, como deve ser feito o pedido dessa autorização de imagem e voz das pessoas? Precisa ser registrada de que forma? Professora Cláudia Schneider, sobre a autorização do uso de imagem, existe algum modelo de documento? Imaginando que vamos entrevistar alguma pessoa para fazer um material para a aula, por exemplo, em um projeto pitch. Fazemos um termo com texto só, dizendo que a pessoa autoriza o uso da imagem, e se tem a voz da pessoa, precisa de outro termo? Então, são todas essas questões aí sobre o termo. O primeiro, acho que é sobre a questão de autorização de uso de obra, né? Primeira questão. Foi, pelo horário, Leandro, foi quando tu estava falando já de uso de imagem.
De uso Já de foi. imagem? Tá. Eu vi quando foi mandadas as questões, tu estava falando sobre o uso de imagem. Eu acho que é a questão assim, né, de guardar, se eu guardo comigo ou não, essa primeira questão, né? Né, Sim, eu guardo comigo, né? guarda contigo, exatamente. Depende da forma que a gente vai interpretar, tá? Por que que eu vou dizer isso agora? Porque a gente trabalha, como eu falei, uma lógica sem lucratividade e para fins didáticos e acadêmicos. Então, aí dá para atenuar um pouco a exigência legal. Essa autorização ela pode ser dada por e-mail, a pessoa mandando e-mail autorizando. Pode ser dada, né, documentalmente, mandando documento assinado para você escanear. Não, na SUS a gente usa muito isso porque a divulgação da SUS era muito ampla, né? Esses cursos iam para todo o país, então tinha uma divulgação muito forte. E nesse sentido, a gente optou por fazer autorizações padronizadas de uso de imagem e voz, com toda a previsão lá. Modelo na UFSP eu desconheço, a gente tem um modelo na UNASUS, né? Pode ser compartilhado com vocês, é um modelo bem amplo, fala de A todas gente as pode formas. compartilhar, né, Leandro? Vamos botar lá no site, se alguém quiser usar, eu Podemos acho. compartilhar lá. Ele é bem abrangente, tem dois modelos, tem para criança, né, para menor, tenho para maiores. Na UNASUS aí tinha essas situações, nós tínhamos dois distintos, e lá tem toda a previsão. Mas, Leandro, não quero usar um termo tão complexo que até assusta a pessoa, né? Porque lá está dizendo que pode fazer tudo com a imagem. Porque lá a ideia era essa, né? Era deixar a pessoa ciente que o uso ia ser amplo e restrito. Pode-se fazer uma autorização, como eu falei, por e-mail, ou a pessoa mandando um documento simples dizendo para que vai ser utilizado. Se vai ser imagem, voz, coloca autorização de uso de imagem e voz. Simples, é a mesma autorização, só acrescenta sempre imagem e voz. Não, independente se é uma foto, você pode colocar imagem e voz, pode usar um padrão, colocar sempre autorização de uso de imagem e voz e para que vai ser autorizado. Esse é o mais importante. O objeto principal da autorização é o uso que vai ser dado, aquela pessoa tem consciência do uso que vai ser dado. Então você vai colocar para utilização numa aula que vai ser disponibilizada online, vai estar no YouTube, vai estar no site da instituição. A pessoa tem ciência de que é para isso, ok. A forma como vai ser materializado, como eu falei, pode ser até por vídeo, né? A pessoa está iniciando vai participar online, você convida alguém que vai entrar no Meet, um professor para ilustrar e trazer um peso pessoal, trazer um outro aspecto lá, uma outra informação, você pode pedir, olha, professor, essa aula vai ser divulgada, vai estar no YouTube, coisa e tal, vai estar disponível. A pessoa autorizou, ok, ela é bem simples, tá? Não precisa de um detalhamento tão grande. Quando que vai precisar de uma robustez maior no instrumento? Quando o assunto for sensível. Quando a gente trata de uma doença, por exemplo, que tem uma carga preconceituosa na sociedade, vai tratar de um tema polêmico que envolva um risco à imagem de quem vai estar tratando, sendo entrevistado ou falando sobre o assunto, aí tem que documentar. Aí é no papel, é escrito, a pessoa dando ciência do tema e os usos que vão ser dados. Criança, jamais. Temas polêmicos a gente nunca, nem com autorização dos pais, a gente coloca. Justamente porque existe o chamado princípio do melhor interesse do menor, que é um princípio que abrange uma série de situações e proíbe que a gente coloque ele em situação vexatória, mesmo com autorização dos pais. Aí a tela do Estado. Bom, vamos tentar acelerar, Leandro, que ainda tem um monte de perguntas aqui. Agora tem elogios. A professora Margarete agradece pela palestra, muito boa e clara. A professora Cleide, muito bom, muito obrigada. A professora Melina, grata pelos esclarecimentos, a aula foi muito proveitosa. A professora Letícia, muito boa apresentação, obrigado. Excelentes explicações, parabéns, obrigada, Leandro. Professora Márcia Vinck, Leandro, muito obrigado pela excelente aula. A farmácia diz ótima dica, assim como está as aulas. Então, muitos Obrigado, elogios. agradeço. Tá, e daí a professora Graziela Brinks fala o seguinte: no uso do aplicativo Canva para a produção de recursos educacionais, quando utiliza-se o banco de imagens dele, podemos citar que as imagens utilizadas são do banco e que as que não forem realizar a situação específica. Professora Graziela, esse aí eu acho que eu posso responder. Quando a gente usa uma ferramenta dessas, como é o caso das figuras do Word que estão incorporadas, a gente pode usar, né? Leandro, eu acho que não precisa nem citar, né? Porque já é da ferramenta liberada para uso, né? Eu preciso Mas não tem citar. nem autoria, né? Não tem nem autoria ali. Não tem, não Aí tem. não tem autoria, a gente coloca, ela incorpora ela como da própria ferramenta, não tem problema. Se tem autoria lá, não sei, o Canva eu nunca usei, mas tem lá, por exemplo, imagem de fulano, né? Tem por exemplo, trilhas brancas do YouTube, algumas trilhas sonoras que eles liberam de forma gratuita para a gente incorporar nos vídeos. Pelas trilhas brancas, muitas vezes tem um autor lá, que são trilhas disponibilizadas para pessoas. Aí tem que citar, tem que colocar o nome do Uhum. autor. Se é uma incorporada a sistema que eu não tenho como citar, coloca essa citação porque tu não tem como citar a autoria. Se tem autoria lá, é importante citar. Tá. Uh,
Professora Márcia Vinck, uma pergunta. Nós temos muitas dúvidas em relação às questões que nós, professores, elaboramos, por exemplo, para as provas, nossos slides e até as próprias explicações. Como ficam nossos direitos autorais em relação a essas criações? Direitos autorais frente à universidade, aí nós temos. O assunto é grande, né? Aí abre um outro capítulo, que é a chamada teoria da disposição funcional. Em regra, a gente precisa autorizar sempre o uso das nossas obras, salvo se o nosso trabalho, a nossa contratação foi específica para isso. Então, o professor que produz material intelectual, ele foi contratado para esse fim. Automaticamente, todos os direitos passam a ser da universidade. Essas obras têm direitos autorais para serem explorados pela universidade. Ela pode pegar, inclusive, esses slides e utilizar numa outra aula, pode divulgar. Aí nós temos uma mitigação no sentido de que o objetivo da contratação e da profissão é a produção intelectual. Nesse caso, as obras pertencem à instituição e ela pode utilizar, inclusive, em outros contextos. Frente a alunos, é aquilo que eu expliquei. Os alunos eles podem utilizar os slides para fins próprios, podem tirar foto, podem baixar. Para utilização própria, só não pode divulgar sem autorização do professor. Tem uma pergunta mais na frente, Leandro, que pergunta que estou procurando ela aqui, mas que pergunta como que como se consegue regular como o material vai ser utilizado pelos alunos, né? A gente não tem muito como regular, né? A gente tem que avisar para eles que não é para ficar distribuindo, né? Já tá regulado, né? A própria lei fala que os alunos apanhados de lições de estabelecimento de ensino podem ser utilizados para ele. Se ele for divulgar, ele vai ter que ter autorização, tanto do professor quanto da instituição. A instituição também é detentora daqueles direitos. Né? Então, ele não pode sair utilizando sem autorização. Isso já está regulado, né? Então, agora, detalhar e vedar essa conduta é uma prática social, daí é mais complicado. Por mais que a gente crie normas, né, as pessoas podem continuar utilizando. A ideia é tentar educar, né, e orientar que isso não pode ser feito. Tá. Tem uma pergunta que eu não entendi muito bem, mas a professora Karen Viegas perguntou em alguns congressos são apresentados estudos de casos apresentados pelos alunos sem identificação do paciente. Como fica nesses casos? Eu acho que ela está querendo saber se dá para usar. Tá certo, sem identificação do paciente, tá certo. Eles estão Tem que ser, preservando né? aí. Tem que ser, né? Sim, eles estão preservando a questão de direito de personalidade que eu falei. Pode nem ser a imagem, né? No caso, só o nome do paciente, mas a gente tem o mesmo direito protegido, que é o direito de personalidade, direito à honra, né? Que não se infira a honra daquela pessoa, que muitas vezes a gente está tratando uma doença que a pessoa não quer que a sociedade tenha conhecimento que ela tem. É por isso que o CBO, num atestado médico, por exemplo, é fechado, ninguém pode saber, né? Só a relação médico-paciente. Justamente por isso que o nome não é incluído. Não é que ela não é autora, né? Ela, por participar de um projeto, ela não é autora, né? Os autores são os pesquisadores. Sim. Tá, tem uma pergunta aqui se tu tem alguma indicação de software para detecção de plágio. Eu não indico. Eu não gosto de indicar porque é bem complexo. Muitos deles são pagos e caros e nem sempre são tão eficientes. Então, eu geralmente não gosto de indicar assim, nenhum tipo de. Posso até falar em off depois, alguns que tem, mas assim, em apresentações é difícil de falar porque eu estou fazendo a propaganda, né? Então, mas o código é um pouco complicado. Tá. O professor Razia fala o seguinte: muito obrigado. Por favor, em termos gerais, essas recomendações nacionais têm aplicação internacional para figuras isoladas de artigos científicos ou de livros quando utilizadas em aulas disponibilizadas aqui eletronicamente como EAD? As aulas são. Ele quer dizer assim, eu peguei de um artigo internacional uma figura ou de outro material internacional, se eu usar na minha aula de EAD aqui, vale tudo que tu falou? Vale porque a própria lei de direitos autorais fala que é garantido aos estrangeiros os mesmos direitos, quando a obra dele é utilizada aqui, os mesmos direitos garantidos aos brasileiros. Então aplica tudo que eu estou falando. Inclusive domínio público, tudo. Mas em regra é parecido, tá? O único domínio público que eu citei, o único lugar diferente é o México. Tem lá 120 anos, mas é por uma questão política deles, né? Eles têm uma intenção de exploração, eles vão adiando porque tem um grupo que detém lá uma determinada obra que eles não querem que caia em domínio público. Né? Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa semelhante com a questão da Disney também, então existem alguns países que têm umas regras diferentes, mas em regra a maioria desses são 70 anos. Eu tenho um capítulo que eu escrevi sobre isso no manual técnico da Unasus, que fala direitinho de algumas aplicações de direito internacional, mas obra no Brasil aplica-se a lei brasileira.
A gente pode botar esse capítulo lá no site depois? Dá para colocar o manual inteiro. Tem o Então tá, vamos manual, ele botar tá, depois lá no tá Tamo Junto. licenciado. Eu Tá, te passo tudo depois do manual, os termos, eu tenho modelos tá. dele. Aí veio duas dicas. A professora Melina diz que usa bastante o Pexels para imagens e a professora Carla Grazadil o FreePic, dizendo que tem muitas, ambos são gratuitos e tem muitas imagens interessantes, tá? A professora Isabelle, ela pergunta, Leandro, se podem ser usadas imagens e vídeos com a marca d'água do site. Se a licença autorizou, pode. Muitas vezes é o que a licença gratuita permite, né? Ela permite que você utilize para acabar tendo uma divulgação transversa, que é divulgar para através da marca d'água, mas pode. Se tiver a licença permitida, não tem problema. Tá. O Ramon, do NEAD, pergunta, Leandro, que tu disse que todos os participantes devem estar cientes para permitir a gravação. Daí, ele está perguntando: todos devem manifestar explicitamente a sua concordância ou bastaria o simples aviso da gravação no início da aula? O aviso já é o suficiente, desde que estejam todos presentes ali, né? Entrou mais alguém, já reitera daqui a pouco no meio, no final da transmissão, que vai ser gravado, né? Existe a previsão também no Código Civil de algumas anuências tácitas, então não necessariamente precisa expresso todo mundo. O que tem que se reforçar né, no pedido não é só estamos gravando. É importante, quando vai se divulgar, estamos gravando, tem alguém, todo mundo está de acordo, ninguém se manifestando, alguém não tem interesse, que seja, a pessoa se manifesta se não quiser. Mas tem que deixar claro que ela tem essa possibilidade de se manifestar, não deixar subentendido que é obrigatória a gravação e ela sempre vai aparecer. Porque senão a gente está invertendo a lógica, né? A gente passa a forçar a pessoa a autorizar. A gente tem que deixar ela livre escolha. Então é bom que deixe claro. Quem não tiver interesse, que se manifeste. E eu posso falar, Leandro, quem não quiser, daí não tem que se manifestar, e daí eu não posso depois disponibilizar a aula, ou a pessoa Pede dentro para do. a pessoa, não, pode até pedir para a pessoa, então não abre o vídeo, mantém só o áudio, porque Sim. se você autoriza usar a sua voz, então pelo menos a voz autorize, né? Então, senão aí não, a pessoa vai poder nem se manifestar durante, né? Esse é o problema, tem que perguntar pelo chat. Tá. Professora Maria Leonzo, em um site de uma universidade da Carolina do Norte, encontrei vídeos muito bons relacionados aos assuntos que trabalho. Eu preciso solicitar autorização deles para vincular links nas minhas aulas? Não, vincular link não. Link está colocando como material como se fosse um material adicional, uma leitura complementar. Você não está incorporando na tua matéria, não está pegando o vídeo e colocando dentro. Daí sim é uma apropriação de todo o conteúdo que foi produzido. Se está lá, é uma forma de divulgar o site, inclusive, muitas vezes. Né? E isso muitas vezes para o site é interessante. Tá? Eles têm, às vezes, por acesso, ganho em determinadas áreas, até monetização por alguns acessos. Não sei se é o caso, mas se está, não tem problema. Botar o link, você pode ver mais, o link está, não tem problema nenhum. Você não tá apropriando, incorporando a obra, está apenas citando alguma coisa que já está pública, né? Tá, o professor Sérgio Cacuta pergunta mais ou menos isso, a questão de estar público. Ele diz que já foi dito que é possível divulgar o link do YouTube, mas se não estiver público, é possível divulgar? Não, Não, né? Se estiver fechado, não. não, Tá, esqueci ponto é um detalhezinho, né? Tá fechado é porque tá fechado. Aí não aqueles links produzidos, por exemplo, pelo nosso, é porque ali tem a origem do interesse de quem produziu de que não seja divulgado. Né? Uma coisa é estar divulgado e eu citar para que as pessoas busquem conhecimento. Outra coisa é por estar divulgado eu querer incorporar, isso não pode. E outra coisa é não estar divulgado, bom, aí eu não posso utilizar mesmo, nem para citar o link. tá. Próxima questão, vamos acabando. Tem umas que eu estou pulando, tá, gente, que já foi respondido pelo Leandro no decorrer das outras respostas, tá? Mas tem uma aqui que é o seguinte, é da professora Rita. A disponibilização de artigos em PDF no Moodle que foram obtidos em revistas com acesso restrito é permitido? Não, Tá, daí eu tenho uma pergunta para ti. E se for um artigo de uma revista restrita, mas que a gente tem acesso pelo portal da CAPES, porque o portal da CAPES dá acesso a revistas restritas. O nosso aluno tem acesso a essas revistas. Eu tenho que obrigatoriamente botar o link ou eu posso baixar o artigo e botar o artigo? coloca o link. Tá, Porque daí pode caracterizar uma incorporação do material. E até mesmo plágio, dependendo se não está direito. Então, tá, coloca o link, informa que o acesso está público por tal motivo, por a universidade possuir vínculo tal, e que o banco de dados X está com acesso pela universidade. Tem que informar isso, tá? Que o acesso tá. é pela universidade.
Tá. Professora Lucila, Leandro, muitos professores estão fazendo aulas gravadas e pequenos vídeos. É possível que os alunos baixem, compartilhem. Isso configura crime de direitos autorais? Como nos protegemos? Compartilhar sem autorização do professor vai naquela mesma regra que eu falei lá da lei de direitos autorais sobre aulas ministradas e também a regra de não autorização do próprio uso da imagem do professor, né? Se ele está autorizando para usar naquele ambiente ali, não é em regra para se replicar sem autorização dele, tá? Replicar entre os próprios alunos, quem já conhece o material, eu não vejo problema, porque ele está dentro do mesmo escopo, né? Todos acessarão o material. Agora, colocar, por exemplo, no site separado, divulgando a aula do professor, só com a autorização dele, né? É uma violação de direitos autorais, justamente porque não tem autorização do professor para divulgar. Nesses casos, a proteção é orientar os alunos, né? A gente, como eu falo, regra existe para isso, proibindo. Nem sempre ela é cumprida, mas aí a gente pode fazer uma orientação para o professor, mesmo, pessoal, é para divulgar dentro da turma, entre vocês, mas eu não gostaria que isso fosse divulgado para fora. Tá. É um Cláudia, alerta, né? a Cláudia botou ali que ela se perdeu. Agora é para botar o link do vídeo. Não era do vídeo que a gente estava falando agora. A gente está falando, falou na última pergunta de artigos que têm acesso restrito. Daí que a gente está recomendando que se coloque o link, tá? No caso de artigos, eu estou falando como uma leitura complementar, né? Mas se você vai fazer enquadramento dos pequenos trechos, citar um trecho do artigo lá, copiar, colocar a fonte, como se fosse um trabalho, né? Um trabalho de conclusão, uma tese, ou citar para fazer uma análise durante a aula, não tem problema, né? Baixo o artigo, cito ele, ok. Agora, incorporar ele todo no material eu acho complicado, né? Porque aí pode se caracterizar, como eu falei para vocês, uma incorporação indevida. Uhum. Tá aqui, estão perguntando se usar imagens da internet colocando o site de onde foi tirado é possível. Acho que Só se estiver depende, né? licenciada. É. Só se estiver licenciada. Se não estiver licenciada, não. Eu sei que é prática, tá? A gente sabe, né? Várias pessoas fazem isso. Eu pego N trabalhos que eu vejo, o pessoal faz isso. Mas, em regra, se tu vai analisar no aspecto de direitos autorais, não pode, só se tiver licenciado o material. Não estar na internet não é uma autorização prévia. É Tá, uma autorização para acesso, mas não para incorporação e uso. tá. Aí a professora Graziela Brinks pergunta o seguinte: usar o link de um vídeo do YouTube para demonstrar um processo e usar esse vídeo para elaborar uma questão de um questionário, por exemplo. O uso infringe o direito autoral quando pedirmos ao aluno para olhar o vídeo e responder a questão? Se Não, o vídeo está no YouTube, não, né, Leandro? não. E a questão vai ser construída pelo professor, né? A construção da questão é um processo intelectual também. Né? Então, ele que vai estar construindo com base naquela orientação. Ok, mas ele que está construindo a questão e está citando o link do vídeo para assistir como o procedimento é feito. Não está colocando como material seu dentro da sua aula, não tem problema nenhum. Tá. Como fica a situação em que. Aqui é uma pergunta: como fica a situação em que quando os alunos fotografam e constroem aquelas figurinhas ou GIFs com os professores? Aí Isso isso é já entra em violação outra de direito de legislação, imagem. é outra coisa, né? Isso é direito de imagem, aí já. Direito de imagem, violação da honra, dependendo da situação. Professor não é pessoa pública, como é uma pessoa pública, por exemplo, um artista que vai ter isso um pouco mais mitigado. Agora, professor tendo um GIF divulgado, ou que isso seja ofensivo, que caracteriza uma ofensa aos direitos de personalidade do professor, isso pode ser sancionado, quem criou pode responder. Mas não por direitos autorais, a gente está falando de direito de imagem e personalidade. Tá, são mais duas questões só para acabar. Então, a professora Rita pergunta: é possível utilizar uma aula gravada em um site, por exemplo, ou um site com imagens de patologia ou imagens de microscópio virtual? Ela tá dizendo assim, ela quer gravar uma aula e ela quer, por exemplo, usar um site, mostrar um site que tem imagens de patologia durante essa aula. Aí Eu, é um se o pequeno trecho, site for aberto, né, Leandro, não vejo e é um problema, pequeno né? trecho, né? E aí vai se É. enquadrar como uso de pequeno trecho, está usando talvez uma parte daquele site, porque o site também é uma construção intelectual. Então está usando aquilo para elucidar um argumento e está usando como pequeno trecho, não tem problema. Aí tem uma questão aqui bem pequenininha que eu acho que é bem simples. A Maíra perguntou se que tu disse que os alunos podem tirar fotos das aulas para uso pessoal e compartilhado só entre a turma. Isso vale para áudio e imagem também? Sim, sim, porque aquelas pessoas que são os alvos da utilização desse material já acessaram ele originalmente. Então, rever esse material não tem problema. Tá? Até porque, como eu falei, está num contexto acadêmico, contexto de divulgação de conhecimento, isso não tem problema. Tá? A gente pode enquadrar naquela hipótese que eu falei do 46 lá,
que apanhados, lições em aulas podem ser utilizados pelos alunos. O que ela não pode pegar isso e ampliar, divulgar, né? Tem uma das questões que nós construímos lá no curso de direitos autorais falava sobre isso, né, de um aluno que criou um site, né, uma situação, foi um exemplo, de um aluno que criou um site com materiais do professor, todo, e divulgou e depois estava vendendo, inclusive. Né, acesso para você estudar, material para estudar e coisa e tal. Isso não pode, né? Sem autorização do professor divulgar para fora, não. Entre a turma é uma situação diferente. Isso já aconteceu comigo, e daí, gente, aquilo que eu falei para vocês, a gente está tentando terminar o nosso site, o nosso acervo de recursos educacionais da UFSPA, né? E daí colocar no acervo é uma proteção, porque eu vou botar lá o metadado dizendo que é uma produção minha, que foi produzida em tal momento, né? Porque uma vez eu achei um material meu que eu tinha feito e eram desenhos que eu tinha montado, então eu sabia que não era uma coisa que não tinha minha propriedade intelectual, e um outro professor em uma universidade, sei lá, no Nordeste, pegou todo o meu material, só trocou o nome. E daí um aluno chegou para mim, professora, a senhora pegou desse professor e não citou, né? Então, se a gente não tem nada num repositório, eu acho que daí é mais difícil a gente provar o que veio primeiro, né? E colocando num repositório a gente vai proteger, a gente bota uma licença Creative Commons nele e o material está protegido, né? Desde aquela data da colocação do repositório, né? Essa proteção aí, né, muita gente pergunta para mim, como é que registra, né? Como é que registra o material intelectual, a obra para ser protegida? Uma das formas é isso, tá? Ela não tem, a maioria as obras intelectuais em regra não são pelo INPE, a gente não faz registro de patente. A gente vai fazer registro de patente software, por exemplo, mas não vai fazer de uma aula, de um vídeo, porque eles não têm essa necessidade, né? Existe uma disposição da antiga Lei de Direitos Autorais, que ainda está em vigor, que é o único artigo que ficou da década de 70, que fala que você pode depositar na Biblioteca Nacional lá, ou eu acho que é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem umas hipóteses de depositar a obra lá para mostrar a origem da criação. Só que isso é pouco usual, né? As pessoas não vão fazer isso. O que se faz é isso, é registrar, deixar materializado quando a criação foi feita, para que, eventualmente, se alguém vier copiar e colar, dentro ou fora das licenças que, por exemplo, você permitiu, você tem a origem registrada e pode cobrar da pessoa que retire do ar, ou até mesmo que indenize, se caso o uso for inclusive, comercial. Leandro, vamos mais duas questõezinhas, então, para acabar, que eu tô só. As questões são interessantes. A professora Caroline pergunta se ela pode compartilhar um capítulo que ela é autora e está publicado por uma editora e esse livro é vendido. Se ela pode pegar um capítulo do livro que ela é autora e disponibilizar na aula dela. Eu estava esperando essa, eu ia falar. É a questão da cessão. Lembra que eu falei na cessão que você pode ceder todos os direitos da obra? Se você faz isso, nem você pode autorizar mais o uso da obra. Então tem que olhar a cessão que foi feita para a editora. Se a cessão lá diz que é uso exclusivo e a cessão for total, você não pode utilizar a obra. A sua obra você não pode replicar sem autorização da editora. Por incrível que pareça. Porque aí você vendeu o direito patrimonial, não vai saber o nome, ele sempre vai estar lá. A editora nunca vai deixar de citar. Porque ela sabe que ela vai violar os direitos morais se ela não fizer isso. Mas os direitos patrimoniais, se for todo dela, ela pode, inclusive, vetar que você republique o seu material. Porque você vendeu para ela. Essa é uma pergunta boa, uma pergunta para colocar em prova de direitos autorais, é bem interessante. Bem boa. E a última aqui, a professora Graziela pergunta se podemos pôr na autorização para fins didáticos, colocar na autorização escrito assim, para fins didáticos, se isso abarcaria toda a atividade de ensino, na hora que eu vou autorizar alguma coisa, né, o uso da minha obra, eu colocaria para fins didáticos? Teria que ver exatamente para que vai ser utilizado, né? Eu sempre, aí como advogado é assim, né? A gente sempre vai querer descrever mais um pouco, né? Fins didáticos para publicação em tal site, para isso, eu descreveria um pouquinho mais, tá? Porque daqui a pouco esse fim didático, aí eu vou lá e coloco num repositório, né? Eu vou lá e coloco numa outra aula e divulgo no YouTube, sei lá, eu divulgo no site da instituição. Aí a pessoa pode vir alegar, bom, isso não é bem para fim didático, já está divulgando meu material, aí entra numa polêmica. Então já coloca o máximo de hipóteses que aquele material pode vir a ser usado. Fim didático é bem assim, pouco ilustrativo do que pode ser feito com o material. Eu ampliaria as hipóteses. Leandro, só a professora Cláudia Schneider pediu se tu podia citar qual é a lei que autoriza que os alunos possam utilizar, mas não distribuir.
É Qual o a lei número de do direitos, lei? é a lei de direitos autorais, que é a lei 9610, tá? Que é a que eu falei o tempo todo aqui. E está previsto no artigo 46, inciso 4, tá? Que é, eu vou colocar aqui, vou colocar acho que no chat, pode ser? Sim, No sim, pode bate-papo? botar. No Pode botar. bate-papo, eu vou te colocar o inciso, tá? O apanhado de lições de estabelecimento de ensino, que aqui fala, né? É permitida a reprodução de apanhado de lições de estabelecimento de ensino por aquelas a quem ele se dirige, vedada a publicação integral ou parcial sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou, ou seja, do professor. Claro que aqui a gente vai ter que interpretar como um legislador que fez em 98, né? Apanhado de lições pode ser as anotações, pode ser a foto, porque agora já mudou, as pessoas tiram foto, é uma forma também de apanhar as lições do professor, é um outro suporte que tem que ampliar. Tá? A lei sempre ela tem que ser interpretada de acordo com a realidade. Então, aqui tirou uma foto, apanhou as tuas lições lá para uso próprio, perfeito. Vocês viram no ponto final. Para divulgação, publicação, tem que ter autorização do professor que ministrou. E muitas vezes as próprias universidades exigem também a autorização da universidade, porque ela é uma detentora dos direitos. Essa relação que eu falei da teoria da disposição funcional. Mas do professor é indispensável. Bom, então, para terminar, eu vou ler aqui mais um monte de elogios, Leandro. Professora Cláudia Bica, professora Adriana Paz, parabéns, Leandro, pela excelente abordagem dos direitos autorais. Professora Cláudia Bica, Leandro, meias dicas são essenciais. Muito obrigado mesmo, muita coisa eu desconheci e aprendi muito. Ana Paula Schell, ótimas explicações do Leandro sobre direito autoral. Professora Karen Viegas agradece. Professor Bachega, excelente webinário, muito orgulho desse time. Professora Rita, muito bom, obrigado. Professora Caroline Repod, obrigada, Duda e Leandro. E daí teve vários outros elogios, né? Agradeço muito mesmo. Teve duas Fico sugestões também lisonjeado. de coisas para colocar no Tamo Junto, então eu copiei para depois a gente estudar a possibilidade de colocar, tá, gente? E assim, muito obrigado por a gente se avançou 12 minutinhos, mas eu acho que estava tão interessante, tantas coisas, né, importantes da gente falar, da gente abordar, que né, a gente até avançou um pouquinho mais aí na noite dos namorados, mas obrigada, Leandro, obrigada por estar com a Obrigado, gente agradeço. hoje. Eu acho que foi muito, muito útil pelos comentários todos que foram enviados, né? E só queria, hoje foi mandada a nova programação, né? Que a gente já tinha passado no último webinário, mas só lembrando, na segunda-feira, fontes de recursos educacionais abertos, com a professora Fernanda Monteiro. Na quarta-feira, dia 17, metodologias ativas em educação à distância, professora Márcia Costa e professora Maria Eugênia. E na sexta-feira, a gente vai conhecer um pouquinho mais do acervo de recursos educacionais e saúde com a Aline Correia e o Carlos Eduardo Cadu, que já esteve com a gente no webinário sobre vídeos, tá? Bom, gente, um bom finalzinho de sexta-feira, uma boa noite dos namorados para todos, né? E vamos, segunda-feira a gente se encontra de novo e obrigado por essa semana, né, movimentada que a gente teve, tá? Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite, Leandro. pessoal. Obrigado, boa noite. Parou já, Leandro, a transmissão. Vamos parar a gravação, deu. Parou a gravação também. Parou? Obrigada.